nessa sexta-feira, os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago testaram os dois lados da tabela, mas terminaram o dia em campo positivo e com leves ganhos. Durante a semana, que foi mais curta, por conta de um feriado na segunda-feira nos Estados Unidos e um feriado aqui no Brasil nessa quinta, os negócios por aqui também ficaram um pouco mais mornos, mas ainda assim, boas notícias chegaram para o produtor brasileiro. Quem vai nos ajudar a detalhar esses cenários é Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, já conosco na tarde dessa sexta-feira, 8 de setembro. Luiz, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós aqui lhe agradecemos. Luiz, foi uma semana mais curta, mas uma semana de um saldo importante e até interessante para o produtor brasileiro, não? Sim, apesar de ter sido uma semana mais curta, como tu colocou, né? A gente teve feriado nos Estados Unidos, em Chicago, na segunda-feira. A gente teve feriado ontem no Brasil. Então a gente teve menos dias de negociação. Mas quando a gente teve negociação, terça, quarta e hoje menos, mas terça e quarta, a gente conseguiu ver até alguns volumes interessantes sendo negociados, cara. Tanto para safra disponível quanto para safra nova. Porque o produtor está enxergando, né, o que a gente vem enxergando há um tempo, que é um momento de oportunidade, né, apesar das indefinições de Chicago aí, é um momento que é de oportunidade para o produtor nas duas safras, né. A gente lembra que a gente está falando de dois cenários distintos, né. A gente fala de um cenário um pouco mais de firmeza para a safra disponível, pelo menos até outubro aí, talvez, ou no máximo até final de outubro, e um cenário de tendência negativa para a safra nova, né? Porque ainda a gente está definindo a safra americana, embora a gente possa ter algumas mudanças, inclusive a gente está esperando, né? A gente está esperando um mercado um pouco mais firme agora, nos próximos dias, porque a gente tem relatório do USDA na terça-feira que vem, o relatório tende a ser um relatório altista, né? A gente está esperando por corte de produtividade, corte de produção, corte de estoque, resta saber o tamanho desses cortes, né? Mas tudo leva a crer que vai ser um relatório pelo menos altista para o curto prazo, né? Dar algum fôlego para Chicago. Mas mais para frente, e é por isso que o cenário lá para 2024 é um pouco diferente do curto prazo, mais para frente o mercado já começa a olhar para a safra sul-americana e já começa a especular com uma safra maior que a do ano passado, né? O grande ponto nesse próximo ano agora vai ser a safra argentina, que tudo leva a crer nesse primeiro momento que vai ter uma grande recuperação. A Argentina deve colocar aí 20, 25 milhões de toneladas a mais no mercado ano que vem. E é isso que tende a impedir Chicago de ganhar mais força lá para 2024. Né? Que por mais que a gente tenha algum problema aí no norte, nordeste do Brasil, até em parte do Mato Grosso, tem alguns mapas que estão apontando ali para um clima um pouquinho mais seco, né, em novembro e dezembro, que podem trazer alguns problemas. Por mais que a gente tenha problema na safra brasileira, a safra não seja acima de 160, seja parecida com a desse ano, por exemplo, 156, a Argentina vai colher 45, 48. E somando essas duas safras, a gente vai ter mais soja disponível no mercado ano que vem. O fato é esse, né? O fato tende a ser esse, né? E é isso que pesa mais nos mercados, nos contratos de 2024. Então, é por isso que eu digo, o produtor está enxergando que é um momento de oportunidade, é isso que a gente está conversando com os nossos clientes aqui também, que é um momento interessante de avançar em vendas, principalmente para a safra nova. Luiz, mas o produtor está entendendo e absorvendo isso, está avançando com negócios com a safra nova ou ainda não? Sim, agora no mês de agosto, que encerrou há pouco tempo, a gente viu uma diminuição no ritmo de comercialização da safra disponível, frente ao que tinha sido em julho, e um aumento no ritmo de safra nova. Ou seja, o produtor está se enxergando de alguma forma essa possibilidade, esse risco crescente para 2024, né, frente a essa possibilidade de uma safra sul-americana maior, e está avançando um pouco mais na negociação, sim. Então, se a gente comparar com safra disponível agora, o produtor está dando preferência para negociar um pouco mais safra nova do que safra disponível. Tá. Luiz, como é que as safras e você, Luiz Fernando Gutierrez, com a sua experiência, estão avaliando esse início de temporada aqui no Brasil? Quais são os pontos de atenção? Aqui o produtor está mais atento nesse momento. Claro que a questão climática pesa muito para esse início, para essa definição, mas o que o produtor tem mais ali no seu horizonte, né, piscando alertas para esse começo de safra, embora a gente já esteja com o plantio sendo iniciado no estado de Mato Grosso, mesmo que pontualmente nesse momento? Bom, agora o foco do produtor brasileiro naturalmente é o plantio, né? Não tem como ser diferente. Então os produtores aí focados em olhar para os mapas climáticos, saber quando é que vão iniciar o plantio, se vai ser dentro da janela, se não vai ser.
e como é que vão ser os próximos meses aí para o desenvolvimento da safra. Naturalmente, os produtores do norte, nordeste do Brasil, como eu falei, até uma parte do Mato Grosso ou uma parte do centro-oeste, estão um pouquinho preocupados, mas ainda é um pouco cedo, né? Porque a gente está vendo alguns mapas lá mostrando chuvas abaixo da média em novembro e dezembro, mas eu acho que é um pouco cedo para, né, garantir qualquer coisa. O importante é ele focar agora no plantio, focar em plantar bem dentro da janela, focar em ele plantar e chegar a chuva para germinar, para ter um desenvolvimento inicial bom. E, paralelamente, naturalmente, o produtor tem que continuar cuidando da questão envolvendo a safra nova, principalmente, né? Porque safra disponível aí, ele já avançou bastante na negociação, embora esteja ainda um pouco atrasado, o Brasil já vendeu mais de 80% aí da soja disponível. Então, e só que safra nova não, safra nova vendeu menos de 20%, deveria estar mais próximo de 30, 40%. Né? Então ele tem que cuidar mais dessa questão. Eu acho que o grande alerta para ele é exatamente essa questão de mercado, porque como eu falei, a tendência é nós termos mais soja disponível no ano que vem, no mercado sul-americano, né? Com a Argentina voltando a ter uma safra cheia ou uma safra acima de 40, 45 milhões. Então é isso, esse é o risco que ele está correndo, é de daqui a pouco ele pegar um mercado mais fraco lá na frente de novo, como foi nesse ano, mesmo com a quebra argentina, o Brasil colheu muito bem e isso derrubou prêmio durante a colheita, e esse cenário pode se repetir, e é isso que ele tem que ficar mais atento, né? Porque ele pode, de novo, ter um cenário de preços pressionados na colheita, e se ele avançou pouco com a comercialização, ele vai ter que avançar realmente com suas vendas em um cenário um pouco mais negativo, e esse é o grande ponto de atenção para ele. Eu queria justamente entender essa chegada das informações da Argentina, Luiz, porque a gente tem aí o El Niño. Essa semana, né, a Argentina trouxe também essa confirmação oficial, essa chegada oficial do El Niño ou dos impactos do fenômeno climático ao país, e depois a Bolsa de Cereais de Buenos Aires chegou com algumas estimativas para a safra 23-24 de grãos da Argentina, falando em 50 milhões de toneladas de soja. O mercado já começa, portanto, a absorver essas informações que não partem só do Brasil aqui na América do Sul, mas também da Argentina, do Paraguai, e isso já está começando a ganhar mais espaço ali nos radares em Chicago. Exato, claro, o mercado em Chicago ainda está olhando para a safra americana, para essa definição. Mas a partir do início da colheita, agora, inclusive agora a partir do próximo número do USDA, que já deve ser um número um pouco mais definitivo, digamos assim, o mercado, a partir de novembro, de outubro principalmente, vai começar a migrar a sua atenção para a nova safra sul-americana, né? Como sempre é, como de costume. Né? Então, vai olhar para os mapas, vai olhar para como vai ser o avanço do plantio no Brasil, principalmente nos primeiros momentos, né, que a Argentina planta um pouco depois, e vai traçar esse cenário de oferta para a próxima temporada. É isso que vai mandar no mercado. A gente naturalmente tem que cuidar com relação à demanda, né, cuidar algumas notícias, mas como a gente vem falando, né, a gente não tem grandes problemas com relação à demanda, não tem grandes riscos nesse momento, apesar da China estar crescendo menos e tal, é tudo aquilo que a gente vem falando, né? Por a soja ser uma commodity inelástica, ela não sente tanto um crescimento chinês menor do que uma commodity metálica ou energética. Então, assim, as preocupações com o lado da demanda são muito pequenas. A grande preocupação, né, o grande ponto de interrogação é o tamanho da oferta. Se for uma oferta como a gente está prevendo hoje, né, como tu falou, a Argentina podendo colher até 50 milhões, que é uma tendência, inclusive, porque anos de El Niño não costumam ser anos ruins, pelo contrário, costumam ser anos bons para a Argentina, e os mapas estão nos mostrando uma tendência realmente de clima bastante regular. Essa possibilidade da Argentina colher uma safra desse tamanho, somada a uma safra brasileira que pode até não ser recorde, quem sabe, pelos possíveis problemas no Norte e Nordeste, mas que mesmo assim tende a ser grande, isso tende a colocar mais oferta no mercado. Então, mesmo que os Estados Unidos tenham problemas produtivos, né, e a gente está esperando aí um corte do uso de pelo menos 2 milhões de toneladas na produção agora, no relatório de terça-feira que vem, somando essa safra americana menor com uma safra argentina grande e uma safra brasileira grande, talvez nem recorde, mas grande, a gente deve ter mais soja no mercado ano que vem. E é isso que tende a pressionar os contratos da safra nova. Então, esse é o grande ponto aí, né, de atenção a partir aí do início da colheita americana e início do plantio no Brasil. Como é que a gente identifica, Luiz, essas estratégias que o produtor vai observando e definindo? A gente está falando de Chicago ainda acima dos $13, apesar de todas essas sinalizações de uma oferta que pode ser maior e de uma demanda que está presente, enfim, ela está ali, ela está acontecendo. Mas como é que você avalia
essa construção dessas estratégias diante desses valores que a gente tem em Chicago, ainda acima dos $13 por bushel. Hoje a gente vê a semana fechar entre 13,50, 13,85, 13,90. Como é que a gente entende esses patamares versus esse cenário que você acabou de nos descrever de oferta e demanda? Então, olhando para esse cenário, como eu falei, que é um cenário mais negativo, né, em termos de oferta, ou seja, a oferta maior tende a pressionar preço mais à frente, né, em se confirmando a tendência de boas safras no Brasil e na Argentina, eu entendo que o momento é de oportunidade, ou seja, Chicago a $14, ou próximo disso, talvez, se ganhar um pouquinho de fôlego, até pode trabalhar acima disso a partir de terça-feira, é uma baita oportunidade, porque lá para frente a gente tende a ter esse aumento de oferta que tende a pressionar o mercado. Então, Chicago a 14, câmbio a quase 5, e o prêmio que naturalmente ele já está precificando uma safra grande, mas pode ficar mais negativo, ou seja, a gente está falando hoje de um prêmio para safra nova de menos 100, menos 110 pontos. A gente sabe que é ruim vender com desconto, né? Esse desconto há um mês, 2 meses atrás era menos 60, e a gente estava falando, olha, é um desconto razoável porque esse desconto pode ser maior na entrada da safra. Então, assim, mesmo com esse prêmio de menos 100, a gente tem um cenário de curto prazo que é de firmeza de alguma forma e é de oportunidade. Então, assim, ele tem que avaliar que o momento de soja em Chicago a 14, ou próximo disso, câmbio a 5 e prêmio a menos 100, é um momento de oportunidade. Então, eu acho que ele tem que avançar um pouco mais a comercialização, ele tem que fazer o hedge, porque o risco é muito grande de novo nessa temporada. Né? Principalmente por, como eu falei, pela tendência de recuperação da safra argentina. Por mais que o Brasil não colha cheia a safra, a tendência de recuperação da safra argentina é o que deve pesar no mercado aí a partir de janeiro, fevereiro. Luiz, a gente vai encerrando uma semana de talvez atenção para o produtor brasileiro. Ele pode ter algumas oportunidades que também podem rapidamente se dissolver, se dissipar no início da próxima semana com a chegada do relatório. Essa pode ser uma outra janela de oportunidade curta e rápida que ele pode encarar, e é preciso, por isso, ficar ainda mais atento? Sim, exatamente. A gente está comentando aqui internamente e com os nossos clientes, Carla, que a gente talvez deva ter os últimos suspiros aí de Chicago antes de ele voltar a apontar para baixo, tá? De novo, tudo isso vai depender de clima, é claro, né? Mas o cenário, a gente olhando de clima razoável ou de razoável a bom daqui para frente, né, até a colheita brasileira e argentina, tende a pressionar o mercado. Então, podem ser sim os últimos suspiros, os últimos momentos de oportunidade para o produtor conseguir fechar a venda de soja num patamar mais alto. E se a gente pegar a diferença de safra disponível para safra nova, ela já foi maior recentemente. A gente estava falando de uma diferença aí de R$15, ou seja, safra disponível pagando 15 a mais que safra nova. Agora, a safra nova tá menos 10, digamos, né? Não é tanto como já foi o menos 15. Então é um momento de oportunidade sim. A gente está falando hoje de uma referência para 2024 aí, base Paranaguá, né, que é a base para todos os preços brasileiros, de R$140. Então não é um preço ruim. A gente está falando hoje de 151, 150 no mercado disponível. Então, eu acho que o produtor tem que entender que ele pode ter os últimos momentos de oportunidade agora, né? Caso, naturalmente, como eu falei, se confirme essa tendência de clima positivo. Se o clima for ruim, se o clima mudar, se os mapas mudarem e a gente tiver problemas, bom, aí a gente vai ter que mudar o nosso cenário. Mas hoje o cenário que nós temos é esse, né? E ele apostar, não, vou apostar numa piora climática porque vai quebrar na Argentina, no Paraguai, vai quebrar no Mato Grosso, eu acho muito arriscado. Né? Então eu acho que ele pode ter sim agora nessas próximas semanas as últimas oportunidades de pegar um Chicago acima de 14, pegar um câmbio a 5 e pegar um prêmio não tão ruim, né? De menos 100 que eu estou falando hoje. Então eu acho que sim, eu acho que ele pode ter essas últimas oportunidades agora antes do final do ano, nas próximas semanas. Luiz, essa orientação vale para a soja disponível apesar dos prêmios positivos? Também. A gente está também comentando que o cenário para a safra disponível é um pouquinho diferente, né? Porque a gente vê uma firmeza, a gente não vê espaço para grandes quedas nesse momento, pelo contrário, a gente entende que a gente pode ter um preço até um pouquinho melhor nas próximas semanas, dependendo do que acontecer com os fatores, porque o prêmio tem ajudado, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente está acabando a nossa pauta de exportação, né? A gente está diminuindo os volumes a serem exportados, o que é natural, né? A partir de outubro agora, principalmente, a China migra sua demanda para os portos americanos, e a gente tem uma menor força pelo lado da demanda que não deve impulsionar tantos prêmios. Mas a gente está falando que o produtor tem que aproveitar até talvez final de outubro para fazer essas vendas, porque a partir de novembro
como a gente vai ter mais soja disponível em estoque nesse ano, os prêmios devem começar a perder força, a indústria, a trade deve começar a tirar o pé um pouquinho no lado da demanda, e isso pode pressionar um pouquinho o preço lá, mas para o final do ano. Né? A gente lembra que a gente tem aquelas paradas de final de ano das indústrias, das fábricas, das trades, e isso também ajuda. Então eu acho que para a safra disponível ele tem que ficar atento aí, tentar negociar antes de entrar em novembro, porque também a gente pode ter essas últimas oportunidades aí de vender no patamar um pouquinho mais alto. Luiz, como é que você está avaliando a condição da logística americana muito comprometida com os baixos níveis do rio Mississippi, né? As águas ali nas mínimas históricas, os níveis baixos também do canal do Panamá, tudo meio confuso ali. Quando a gente pensa em hidrovias, a gente está falando de um modal muito utilizado para o escoamento dos grãos norte-americanos. Como é que essa informação ela está pesando nas definições de negócios do produtor americano e, naturalmente, como isso impacta no andamento do mercado futuro? Claro, a gente vai ter que ver como é que como é que vão estar esses níveis, né, tanto do rio Mississippi como de outras rotas de exportação durante a colheita. Naturalmente, agora a gente tem alguma preocupação se esses níveis baixos continuarem durante a colheita americana, que deve começar ali pelo dia 15, 20, um pouquinho mais à frente. Talvez na próxima semana a gente já tenha alguns dados. Isso a gente vai acabar vendo como negativo para Chicago, né? Porque os Estados Unidos naturalmente não vai conseguir exportar no primeiro momento que ele poderia, o que deveria exportar, embarcar, né? De fato. E isso pode ajudar um pouquinho no prêmio brasileiro no final do ano, tá? Mas teria que ter a continuidade desses problemas. Então a gente tem que cuidar de fato como vão ser as próximas semanas com relação a isso, porque isso pode mudar um pouquinho a cara, principalmente para a safra disponível, para o restante da safra disponível. Né? Se os problemas piorarem, a gente pode ter um prêmio um pouquinho melhor mais para o final do ano, né? Mas um Chicago mais fraco por menor escoamento da safra americana. Então o produtor americano está conseguindo vender, o ritmo de vendas ele está um pouco abaixo do ano passado, mas isso já era esperado, né? Ele perdeu um pouquinho da exportação nesse ano, até porque a Argentina vai voltar a participar um pouco mais do mercado exportador, o Brasil deve voltar a crescer a exportação aí com uma safra grande, então não é nada que não esteja no radar, o tamanho da exportação americana um pouco menor do que foi nesse ano. Mas realmente, se a gente tiver problemas iniciais de embarques, isso pode pesar um pouquinho em Chicago e na contramão pode ajudar um pouquinho o prêmio brasileiro. Mas nesse momento eu não vejo isso impactando muito o mercado ainda, tá? É algo que por enquanto ainda é pontual, digamos assim, né? Vamos esperar começar a colheita para ver como é que isso vai ser. Eu ouvi de um outro analista, eu achei muito boa também esse entendimento que ele trouxe, que ainda é algo que diz respeito mais ao produtor e ao comprador do que efetivamente chegando ao preço, né, Luiz? A gente vai ter que entender também como é que vai ser a dinâmica de exportação, do programa de exportação dos americanos, né? Que nesse momento ainda está fraco, né? Exatamente, tá mais fraco, eu não vou dizer que tá muito fraco, tá? Ele tá mais fraco que o ano passado, né? A gente está falando aí de registros de 15, 16 milhões, quando no ano passado a gente já tinha um pouco mais de 20, mas a gente já está esperando uma exportação 3, 4, 5 milhões a menos que no ano passado. Então, nesse momento ainda não é um grande problema, né? Mas, claro, se os problemas aumentarem, né, com relação aos níveis dos rios, principalmente o rio Mississippi, a gente pode ver o USDA mais na frente cortando a exportação americana. Aí sim a gente vai ter um ambiente um pouquinho diferente e aí a gente vai ver isso chegando nos preços diretamente. Por enquanto, eu acho um pouquinho cedo aí para cortar a exportação. Vamos checar e vamos acompanhar. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigada, meu amigo. Sempre bom estar contigo aqui no Notícias Agrícolas. Você sempre nos trazendo informações, né, muito assertivas e análises sempre muito completas. Obrigada mais uma vez. Portas sempre abertas para ti aqui, amigo. Obrigada, viu? Obrigado, Carlos. Um abraço. Bom final de semana. Obrigada para ti também. Senhoras e senhores, é uma semana para a gente fechar com boas notícias. Luiz traz ainda uma perspectiva que complementa esse cenário de não só termos tido bons negócios com a soja disponível pelos bons preços, mas uma diferença, né, entre os valores da soja disponível e da soja da safra nova, né, se reduziu, chegou a ser de até R$15, hoje já estamos nos R$10 por saca, safra nova nos 140, soja disponível entre 150 e R$151 base porto, né? Então, a gente está falando de preços melhores ou menos ajustados do que para a safra, né, do que vimos para a safra nova, o que é bastante positivo e é importante da gente pontuar. Mais do que isso, o produtor avançando
na sua comercialização, aproveitando essas oportunidades que lhes foram oferecidas pelo mercado, que é muito o que mostra, né, essa consciência do produtor em não avançar muito, né, muito tempo com o seu plantio, com a nova safra sul-americana podendo chegar, a colheita americana podendo começar e os preços sentirem um pouco mais agressivamente na Bolsa de Chicago, que é a tendência, segundo nos explicou Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado. Então, atenção, essa foi uma boa semana para a nossa comercialização e a próxima também pode dar chances, inclusive com a chegada do novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, que acontece na terça-feira, dia 12 de setembro. Vamos checar os preços, como ficaram os números na Bolsa de Chicago? A gente começa com os dados da soja na sua tela e a gente vai conferindo o fechamento positivo. Setembro, 13 dólares e 49 centos por bushel, 4,5 pontos de alta. Novembro, 13,63, 3,5 pontos de ganho. O janeiro fecha com 4,25 pontos de avanço, 13 dólares e 78 centavos por bushel. O março, 3,84, 4 pontos mais 75 de ganho. Nos preços do milho, nós vemos um fechamento que também está ainda próximo da estabilidade, mas em campo negativo. Setembro, 4 dólares e 68, o dezembro, 4 dólares e 83, o março, 4 dólares e 98, o maio, 5 dólares e 6 centavos por bushel, perdas que variaram entre 1,75 e 2,5 pontos nos vencimentos mais negociados. Para concluir, os números do trigo. No trigo também leves baixas sendo registradas nessa sexta-feira. Dezembro, 5 dólares e 95, março, 6 dólares e 21, maio, 6 dólares e 38, os dois primeiros caindo 4 pontos, o maio com 4 pontos e 25 de baixa. E assim a gente encerra esse boletim de fechamento do mercado de grãos, especialmente a soja, aqui no Notícias Agrícolas, com informações que são sempre importantes para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Te desejo um excelente final de semana e já te convido a nos encontrarmos novamente às 8 horas na segunda-feira no Bom Dia Agronegócio. A gente te espera, bom descanso, até mais.